Olá, queridos alunos do quinto aninho, tudo bem com vocês? Então, eu sou a tia Marjorie, professora de Geografia, e aí, vocês estão preparados para o segundo capítulo do livro de vocês? Nesse capítulo tem um tema muito legal, um tema muito gostoso de estudar. E aí, tá curioso, curiosa para ver qual é o tema? Vem comigo, solta a vinheta! Então, queridos alunos, como a tia estava falando, o conceito de população ele vai ser trabalhado agora no segundo capítulo do livro de Geografia, certo? Então, nesse capítulo, nós iremos estudar o conceito de população e quais os objetivos para que vocês entendam esse conceito, tá? Então, os objetivos é que vocês entendam e identifiquem os continentes e os países mais populosos, compreenda a distribuição dessa população pelo mundo, né, e faça uma atividade que nós vamos fazer, né, que é uma atividade prática, onde eu vou fazer lá na sala de aula da escola mesmo, que a gente vai calcular a densidade demográfica, tá, da nossa salinha do quinto ano, certo? Mas isso nós faremos na nossa aula online. Aqui na aula virtual, você vai ver o conceito, o conteúdo de população, certo? A geografia teve um olhar durante muito tempo sobre os aspectos físicos de um espaço, né? Então, a natureza, os aspectos do relevo, do clima. Só que a partir do momento que a ciência foi avançando, esse mundo ele foi, né, crescendo, se desenvolvendo e o contingente populacional foi gerando uma análise. Então, a geografia, ela hoje se ocupa também de analisar as interações entre a sociedade e a natureza, como é que isso acontece, quais os efeitos que isso provoca no meio ambiente, certo? Então, não dá para estudar, né? Não dá para falar de sociedade sem falar do termo população, certo? Então, o conceito de população, na verdade, é bem simples de entender, né? É um conjunto de pessoas que habitam um determinado lugar. Então, como é que podemos exemplificar isso? Nós podemos estudar a população em uma escala muito grande e reduzir essa escala, certo? Então, a gente pode exemplificar a população mundial, a gente pode estudar a população mundial, a população de um continente, a população de um país, a população de uma região, a população de um estado, a população de um município, a população de um bairro e a população da sua casa, certo? Então, por que nós podemos restringir essa escala? Porque a população nada mais é do que a quantidade de habitantes de um determinado lugar. Então, você também tem pessoas que moram com você e tal, né? Então, quais são as características que a gente estuda para poder verificar na população? Então, a população a gente pode estudar vários aspectos, né? Então, a gente pode estudar o aspecto étnico da população, o aspecto da idade, a escolaridade, o gênero, a condição social, né? Tudo mais que a gente puder e tiver interesse em estudar sobre população. Ao longo do tempo, nós verificamos que a população mundial também aumentou e muito, certo? E por que isso aconteceu? Por que a população aumentou tanto? Teve um determinado momento da nossa história, do nosso mundo, que a gente passava por muitas guerras, por muito conflito, né? Conflitos bélicos, conflitos de disputas territoriais. Então, a guerra, por si só, ela já era ocupada em dizimar grande parte da população. Somado a isso, precárias condições de saúde, precárias condições de moradia, né, expectativa de vida muito baixa. Então, a população de antigamente, da época medieval, né, não tinha todo o aparato tecnológico que nós temos. Então, a população dessa época era bem menor do que hoje, muito menor. Então, com o advento da urbanização, né, e das industrializações, trouxe uma melhor qualidade de vida, né, para as pessoas. Nós tivemos um avanço da nossa ciência, um avanço da nossa tecnologia, e isso propiciou com que as populações, né, de todas as partes, elas tivessem um aumento, né, populacional, um aumento da quantidade de habitantes, né. A gente pode calcular esse aumento com a taxa de natalidade, que é a taxa de crescimento, ou seja, a taxa de nascimento, né, de crianças. Podemos verificar o aumento da população com dois fatores.
a taxa de natalidade, que é o aumento da condição de... Podemos verificar o aumento populacional por dois fatores, tá? A gente pega a taxa de natalidade, que é a quantidade de crianças nascidas em um período, e verifica a taxa de mortalidade infantil, que é a quantidade de crianças que morrem até o período ali de 1 aninho de idade. Então, a gente vai pegar os dados de natalidade, os dados de mortalidade, vai subtrair e vai ter aí a taxa de crescimento vegetativo. Esse crescimento vegetativo é que nos vai dar uma informação se essa população ela continua crescendo ou não, certo? Então, quanto maior a taxa de natalidade, né, e menor a taxa de mortalidade, maior vai ser o crescimento vegetativo. Quanto maior a taxa de mortalidade infantil e menor a taxa de crescimento de natalidade, menor vai ser a taxa de crescimento vegetativo. Conseguiu compreender um pouquinho? Certo. Então, como a gente verifica, né, essas taxas de natalidade, taxa de mortalidade, a gente vai ter o crescimento vegetativo, o aumento da população em um determinado lugar. Já que nós sabemos como calcula a população, então vamos entender como é que a gente verifica historicamente por que essa população passou por um período de crescimento. Então, a partir da década de 1950 até o período de 1988, né, um espaço aí de 38 anos, a gente teve um aumento populacional muito significativo. Também, né, todo esse aumento, né, de aparatos, de serviços, né, tem um custo. Então, com a urbanização também veio o custo de vida nas cidades. E aí a inserção da mulher no mercado de trabalho, né, a taxa de escolaridade mais alta, né, teve um grande impacto na redução dessa população. Então, a população cresceu muito até a década de 88 e começou a se estabilizar, né, a partir da década de 1990, com esse ritmo da vida urbana, né? Então, o custo de vida alto, empregabilidade, a mulher no mercado de trabalho, acesso a anticoncepcional, então a métodos contraceptivos. E aí entra um outro quesito que ajudou também a diminuição da população, que é o planejamento familiar. E aí vem um outro dado, né, que a gente vai ter que verificar aí, que é a taxa de fecundidade, ou seja, a taxa de filhos por mulher. Então, a partir do planejamento familiar, as famílias começaram a se organizar e o que antigamente as mulheres tinham, né, de 4, 5, 6 filhos, né, numa vida, hoje passou a ser no máximo uma taxa de 2 filhos por casal, 1 filho por casal, e até mesmo taxas negativas, né? Tem países que os casais eles não têm mais essa preocupação em gerar em uma família com uma criança. Então, a gente observa, divininhos, que existem 3 tipos de taxas para a gente avaliar como é o crescimento populacional, certo? Seja ele em um continente, em um país, né, um mundial. Então, a gente percebe que para a gente verificar como é que é o crescimento, que se está acontecendo o crescimento, a gente precisa de uma taxa chamada de crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo a gente encontra a partir dos dados da taxa de natalidade, que é quando a gente tem a taxa de crianças nascidas, né, em um determinado período, ou seja, de 1 ano, e a taxa de mortalidade infantil, que são crianças que morrem até a idade de 1 aninho, né, até 1 aninho de vida. Calculado de uma forma bem simples. Então, a gente pega a taxa de crescimento vegetativo, né, o crescimento vegetativo, igual a taxa de natalidade, número de crianças ali que nasceram em determinado período, menos a taxa de mortalidade infantil. E aí a gente vai ter, subtraindo esses dois, o crescimento vegetativo, certo? Dessa população. Sendo que a gente pode inferir também que quanto maior a taxa de natalidade e menor a taxa de mortalidade, maior vai ser o crescimento vegetativo, certo? E quanto menor a taxa de natalidade e maior a taxa de mortalidade, menor vai ser esse crescimento vegetativo, ok? Então, é bem simples, é uma equaçãozinha simples de fazer e vocês podem, com isso, calcular se o crescimento dessa população ele está sendo negativo ou se ele está sendo positivo. Então, vejamos, divininhos, que nós temos aí também uma outra categoria de análise
né, e outros termos que são aplicados. Por quê? O crescimento populacional, ele não é um crescimento regular, certo? Então, ele acontece em alguns países de uma forma muito rápida e intensa, e ele acontece em outros países de uma forma muito controlada e até conseguindo diminuir esse contingente populacional. Então, em países desenvolvidos ou países ricos, né, que estão bem industrializados, bem urbanizados, que garantem uma boa qualidade de vida para a população, boa expectativa de vida, esses países têm uma taxa de natalidade negativa, ou seja, o crescimento vegetativo é praticamente nulo. Então, nós temos, de um outro lado, países pobres, que têm uma expectativa de vida péssima, qualidade de vida péssima, e contingentes sociais que não vão ser aplicáveis, ou seja, falta medicamentos, falta tudo para que essa população ela tenha acesso à educação e logo ao planejamento familiar. Então, logo, a população desses países pobres vai ser o quê? Muito alta. No meio desses dois extremos, nós temos os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento ainda, onde nós nos encontramos, tá? Então, as nossas taxas de natalidade e mortalidade, elas não são altas, nem são baixas, elas são equilibradas, sendo que a nossa taxa de mortalidade infantil ela é um pouco menor do que a taxa de natalidade, certo? Então, nós estamos em franco desenvolvimento porque nós conseguimos controlar o contingente populacional do nosso país. Mas, se não houver um planejamento, se não houver um avanço nessa questão dos estudos, de quantidade de moradia por pessoas, qualidade de moradia para essas pessoas, empregabilidade, nós vamos acabar como o cenário dos países pobres. Então, nós temos aí extremos populacionais. Nós temos verdadeiros vazios demográficos, ou seja, poucas pessoas habitando algumas áreas do nosso planeta, como os extremos nortes, A parte norte, o polo norte do nosso planeta é um extremo vazio demográfico. Então, nós conseguimos perceber isso desde a América, Europa até a Ásia. Então, nós temos ali nessa região do norte extremo vazio. Nossas taxas de natalidade e mortalidade, elas são até que equilibradas, sendo que a nossa taxa de mortalidade é um pouquinho inferior e a nossa taxa de natalidade é um pouquinho superior, certo? Então, outros fatores influenciam para que a gente esteja na condição de países em desenvolvimento, mas ainda não somos completamente urbanizados, Ainda nos falta qualidade de saúde, na educação, na empregabilidade, em nossas indústrias. Então, esses outros fatores fazem com que a nossa posição de desenvolvidos também seja levada em conta, nessa escala de desenvolvimento. Fora isso, o planejamento familiar também no nosso país não acontece de uma forma a atingir todas as famílias, Então, existe essa barreira e por isso que a nossa população ainda ela continua crescendo, o crescimento é positivo, por conta dessa falta de planejamento ser adequado para todas as famílias, certo? Então, esse crescimento irregular entre os países, ele pode ser observado quando a gente vai analisar os continentes. Então, perceba bem, quais continentes a gente pode observar que são continentes populosos, E aí vem um outro termo que a gente utiliza muito em população, é o que é mais populoso, Ou seja, um lugar que é mais populoso. Então, como é que a gente vai verificar isso? Então, quando um grande número de pessoas vive em um lugar, nós dizemos que esse lugar ele é muito populoso, certo? Por exemplo, o estado de São Paulo, no Brasil, ele é muito populoso, porque a grande quantidade de pessoas e o tamanho do estado, ele é quase praticamente todo ocupado. Então, é um estado muito populoso. Só que se a gente for observar o estado da Amazônia, no Brasil, do Amazonas, ele tem uma grande faixa de terra, certo? Se a gente for pegar ali a população, a quantidade de habitantes ali daquele estado todo, a gente vai ver que o Amazonas é um estado pouco populoso. Porque, ou seja, a população dele ali, naquele estado, tem vazios demográficos, A população está concentrada apenas na capital e nas cidades circunvizinhas da capital, certo? Então, ali, um estado pouco populoso, E pouco povoado, que é um outro termo que nós vamos aprender quando a gente trata
o assunto de população. Então, pouco povoado é quando a gente pega a área total de um local, né, a quantidade de população total e vai verificar como está sendo distribuída nessa área total. Então, aí a gente descobre se essa área toda ela é ocupada, né, quanto menor o valor, menor vai ser a taxa de população, né? Ainda levando em consideração esses aspectos, né, dessa distribuição irregular da população, né, por esses fatores, nós aí temos também um outro termo para ser analisado dentro do conceito de população, que é a quantidade de habitantes em um determinado local, certo? Então, você já deve ter se deparado em um lugar muito cheio de gente. Então, geralmente, quando esse lugar está cheio de gente, a gente fala o quê? Nossa, que lugar populoso, né? Ou seja, a grande quantidade de número de pessoas vivendo ali torna essa cidade ou esse país um país muito populoso. Então, esse termo populoso quer dizer o quê? A quantidade absoluta de população daquele território. Vamos analisar esse contingente populacional, ou seja, esse termo populoso para os continentes, né? Não por acaso o meu mapa aqui atrás é um mapa de um continente asiático, né? Então, é uma homenagem a esse assunto. Esse continente aqui é o mais populoso, pois a grande quantidade de pessoas que vivem nessa área aqui desse continente é gigantesca. Então, o continente asiático é o continente mais populoso que nós temos no nosso planeta, né? Então, tem cidades como a China, a Índia, e que existem mais de 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão de habitantes. Só no continente asiático, pegando dois países, né, a China e a Índia, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas vivendo aqui no continente asiático. Então vamos pensar, se nós somos 7,7 bilhões no planeta e aqui eu tenho mais de 1 bilhão de pessoas vivendo só nesse continente, então significa que esse é o maior continente, o mais populoso do nosso mundo, porque a grande quantidade de pessoas, né, da população total do nosso planeta está vivendo aqui. O segundo maior continente populoso é o continente africano, sendo que o continente africano nós destacamos um país em específico que é a Nigéria. A Nigéria se torna um dos países mais populosos da África porque ela sozinha tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, a Nigéria é um país bem expressivo, bem populoso no continente africano, que já é um continente populoso, mas a Nigéria se destaca aí, sendo o país mais populoso do continente africano, certo? Com mais de 200 milhões de pessoas. Então, nós vimos aí dois continentes bem populosos, né? Que é o continente asiático e o continente americano. E nós vamos ver agora as características dos outros continentes, né? Que não se enquadram aí nem um pouco populosos, né? E nem muito populosos. Então, o continente americano, na verdade, é um continente que cresce muito pouco, certo? Nós temos uma diferença, né? Uma diferença social, uma diferença econômica, uma diferença cultural muito grande no continente americano. Então, na América do Norte, a gente tem os Estados Unidos, o Canadá, na América Central e a América do Sul. Então, o continente americano existe uma diferença social, uma diferença cultural, uma diferença econômica muito grande. E isso nós vimos lá no capítulo 1, certo? Isso vai impactar na quantidade de população desse continente. O continente americano, nós temos a América do Norte, né, que apresenta um crescimento populacional baixo, e nós temos a América Central e a América do Sul com crescimento populacional variável, entre alto a médio, certo? E então, a gente tem aí um continente americano com taxas populacionais, né, diversas, então a gente não pode escalonar como com um crescimento, né, pouco ou médio, né, mas levando em consideração essas características de condições sociais para a gente identificar, né, onde que é pouco populoso, onde que é mais populoso, onde que a população ela cresce de forma equilibrada, certo? No continente americano, né, nós destacamos o nosso país com uma população que é a 6ª maior população do mundo, certo? Que nós estamos aí na casa de 211 milhões de brasileiros. Então, a gente figura, né, como o maior país, o mais populoso do continente americano, certo?
E nós temos aí o continente europeu. No continente europeu, que já foi um continente muito populoso, né, vem perdendo a grande parcela da população, né, vem sendo um continente de população de taxa de crescimento equilibrada, certo? Nos últimos anos, a população do continente europeu vem crescendo muito pouco. E o país que tem uma expressividade de crescimento é a Rússia. A Rússia tem 140 milhões de pessoas, né? E o continente europeu? O continente europeu já teve uma história de ser um continente de países muito populosos, né? Há muito tempo atrás, mas vem perdendo essa característica porque muitos países, né, têm um crescimento vegetativo negativo. Então, o único país do continente europeu que ainda guarda essas características de ser muito populoso, com 140 milhões de habitantes, é a Rússia. Nós vamos ter o continente Oceania, que comparado aos outros continentes é bem novinho, né? E tem uma população, né, baixa, né, pouco populoso, sendo que o país que tem maior expressividade mesmo em números de habitantes é a Austrália, né, com 25 milhões de habitantes. E nós vamos para o continente Antártida. Nós já vimos no capítulo 1 que a Antártida é um continente que não é habitado, não tem países, logo é um continente em estudo, né? Então é o único que não tem população nativa, não é populoso. E aproveitando que nós já falamos, né, dessa diversidade de fatores, né, de populacionais para cada continente, nós falamos do último agora, Antártida, que é o único que não é habitado, existem alguns fatores que a gente pode verificar, né, que aumenta a ocupação humana em alguns lugares. Então, são esses fatores. Um relevo plano, né? Ou seja, solos férteis, um clima agradável. Então, os fatores impeditivos para estabelecimento dessa população em um determinado lugar são fatores naturais também. Um clima, um relevo acidentado demais, né? Ou um solo que não é bom, que não é fértil, a falta de rios, né? De água, de abastecimento. Então, isso também gera vazios demográficos no nosso planeta. E aí, por isso que nós temos algumas regiões que não são povoadas, são pouco populosas, né? E aí, nós falamos agora, eu falei um termo, povoada. Então, essa distribuição da população, ela também ganha um outro termo, além do populoso, que é a grande quantidade de pessoas que nós encontramos num lugar. Nós também temos o termo povoado, que é quando existem o quê? Os elementos territoriais que interferem na concentração de pessoas naquele lugar. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo clássico. No nosso país, nós temos dois extremos demográficos. O país, a região sudeste ali, São Paulo, é uma cidade extremamente populosa e muito povoada, porque na área toda do estado de São Paulo, nós temos várias cidades que têm, né, a quantidade populacional diversa, né, mas tudo muito povoado, né? E nós temos ali um outro estado do Brasil que está na parte norte, que é o Amazonas. O Amazonas, por ter, né, a floresta amazônica, por ter muitos rios, uma rede hidrográfica intensa, grande, nós temos alguns fatores naturais impeditivos dessa fixação dessa população lá no Amazonas. Então, nós temos a concentração, né, de pessoas numa cidade só, que é Manaus. Então, Manaus é muito populosa, né? Mas se nós formos analisar o Amazonas todo, é um estado pouco povoado, porque a concentração da população está em apenas uma área, as outras áreas não tem ninguém. Então, se a gente for calcular, né, a quantidade de população daquela área ali, a distribuição da população no estado de Manaus, no estado do Amazonas, a gente vai ver que o Amazonas, na verdade, é um estado pouco povoado, certo? Então, é um pouquinho, né, pegado, né, entre populoso e povoado, mas a gente aos pouquinhos vai ajustando, né, esses termos e compreendendo mais ao longo das nossas aulinhas online. Aí vem mais um cálculo de vinhos. Para observar, né, para a gente saber se um local ou um lugar ele é muito ou pouco povoado, a gente faz um cálculo de densidade demográfica. Como é esse cálculo? Para calcularmos a densidade demográfica desse lugar, basta a gente pegar um número total da população e dividir pela área em quilômetro quadrado. Aí a gente vai ter a densidade demográfica, ou seja, a quantidade de habitantes
por quilômetro quadrado. Veja só como é fácil, certo? Então, a gente vai saber se aquele lugar ele é muito povoado ou não, certinho? Nós vamos ver isso também na nossa aulinha. Isso será uma atividade prática que nós vamos ver sobre densidade. E aí, ficou surpreso, hein? Quanta matemática nesse assunto de população, hein? Que surpresa boa! Ou não? Então, vamos lá. Tem muito material para a gente ver nas nossas aulinhas online. Espero que vocês tenham gostado do material da aula. Nós vamos calcular a densidade, hein? Da nossa sala. Fique ligado. Um beijo e até loguinho!